Olá, caríssimos alunos e caríssimas alunas desse curso de Metodologia da Pesquisa Científica. Este é o vídeo de encerramento do curso. Antes dele foram produzidos um vídeo de introdução e 2 vídeos de desenvolvimento. Só para recapitular, no vídeo de introdução foram apresentados os tópicos do curso, os objetivos, os benefícios, a importância do processo científico, da investigação científica, as obras, os materiais didáticos disponibilizados, a metodologia do curso, dentre instruções de participação, interação, dentre outras informações relevantes. Nos vídeos de desenvolvimento, os 2 vídeos foram focados nos 3 pilares da metodologia da pesquisa científica. Foi explanado o pilar epistemológico, o pilar lógico e o pilar técnico, abordando os principais tópicos de cada um. No pilar epistemológico foram abordados os paradigmas, os principais paradigmas, as principais teorias. No pilar lógico foram abordadas as principais bases procedimentais e bases estruturais do pensamento. E no pilar técnico foram abordados pesquisa quantitativa, qualitativa, mista, as etapas da pesquisa científica, as técnicas gerais de coleta e tratamento de dados, as técnicas específicas de coleta e tratamento de dados, cada uma delas, que é muito importante. Agora, nesse vídeo de encerramento, é mais uma recapitulação do que foram abordados nos outros vídeos, e uma ênfase especial na relevância que se tem no processo de investigação científica, a importância da metodologia para se construir um trabalho científico. O referencial teórico tem sua importância, a normatização tem sua importância, a formatação também tem, mas o principal elemento de qualquer pesquisa científica é a metodologia. Sem conhecer a metodologia da pesquisa científica, não dá para produzir um conhecimento para que ele seja considerado científico. Então, por isso é necessário conhecer os métodos, técnicas, procedimentos, paradigmas, teorias. E apenas para ressaltar, lembrar da importância da metodologia científica, todas as transformações ocorridas nas sociedades vieram de algum tipo de pesquisa científica. Antes de existir ciência, pelo menos nós temos pelo menos 3 fases da ciência, ocorridas desde o início, lá do capitalismo até hoje, mas antes de existir ciência, haviam outros métodos que não eram científicos na época, que produziam conhecimento, só que não eram tão robustos, não eram tão refinados quanto hoje é por meio da ciência que temos atualmente. Em cada fase que a ciência foi tendo, ela foi progredindo. Os métodos foram sendo refinados, as lacunas foram sendo preenchidas, os resultados e as conclusões das pesquisas eles vieram a se tornar cada vez mais coerentes e consistentes, tanto com a literatura quanto com a realidade. As análises estatísticas elas vieram a se tornar cada vez mais precisas, cada vez mais convergentes, com um resultado confiável. Então, por isso, nós podemos dizer que as pesquisas feitas hoje em dia elas gozam do maior alto impacto possível. E nós estamos na fase mais avançada do momento, o que não significa que não haja margens para se aprofundar, margens para se refinar. Sempre haverá. Ainda mais agora com o advento da inteligência artificial, o machine learning, para produzir ciência ficou muito mais fácil. Por exemplo, uma pesquisa de revisão sistemática que antes muitos pesquisadores levavam 6 meses até 1 ano para fazer, com o uso da inteligência artificial dá para fazer em algumas horas. É impressionante. Pensa bem, economizar meses de pesquisa e fazer tudo em algumas horas com o uso de inteligência artificial. Claro que não é a inteligência artificial que vai fazer tudo, e inclusive é antiético deixar que ela faça tudo. Porque o pesquisador precisa ser responsável pelo conhecimento produzido. Mas ela é muito útil para rotinas do dia a dia, para fazer um resumo, para fazer um levantamento de dados, para construir uma tabela, uns gráficos, coisas manuais que a gente levava dias, semanas para fazer, em alguns minutos, ou um chat GPT, seja qual for a versão, seja gratuito ou paga, ele consegue fazer. E isso já economiza um tempo muito grande. Agora,
além da importância da metodologia da pesquisa científica, é importante falar também dos desafios, né, que pesquisadores e pesquisadoras enfrentam, né, durante os processos de investigação e como que eles conseguem superar esses desafios, né. Um dos desafios aqui no Brasil, né, que pesquisadores e pesquisadoras enfrentam é a questão da desvalorização, né, do pesquisador, da própria pesquisa científica, né, e da profissão docente como um todo, né. Em países como Estados Unidos, Canadá e países europeus, né, Espanha, França, Itália, Portugal, né, esses países, né, que são nações desenvolvidas, pesquisadores recebem muito bem, né, recebem centenas de milhares por ano para fazer pesquisas, mais outros centenas de milhares para a profissão docente, né. Aqui no Brasil está bem longe de alcançar isso, né. Se a gente avaliar a educação básica, a educação tecnológica profissional, a educação superior, a profissão melhor paga da profissão docente são os professores universitários. Eles têm um salário maior que os professores de ensino técnico, que por sua vez têm um salário maior que os professores de educação básica. Mas se for comparar, né, a remuneração, né, os benefícios, né, o reconhecimento trazido na profissão docente de pesquisa aqui no Brasil com aquela, né, provavelmente do exterior, o exterior realmente está bem à frente, né? Eles estão bem à frente na qualidade das pesquisas, na quantidade das pesquisas, na valorização, na formação, no reconhecimento, e nossa nação está muito longe de alcançar, embora esteja crescendo, né, em termos de qualidade e quantidade, mas ainda está longe de alcançar países de primeiro mundo. Esses são alguns dos desafios enfrentados, né? Agora, como superar isso? Para superar é necessária a elaboração e a implementação de políticas públicas. E quem faz isso é o governo. É o governo federal, estadual, municipal, né? E essas políticas públicas educacionais, elas são elaboradas no MEC, tem uma secretaria específica de educação básica, outra de educação superior, uma de educação especial lá, e cada uma dessas secretarias tem uma equipe formada, né, por doutores, mestres, né, na área de educação. Eles são consultores, né, do presidente da República, do vice-presidente da República, né, e eles ajudam a elaborar, né, as políticas públicas educacionais. Mas é difícil elaborar políticas que atendam, né, a toda a população, porque existem um grupo homogêneo, que é a maioria, mas vários grupos heterogêneos que são as minorias, e para atender todo mundo é difícil, né, elaborar. E quando se consegue elaborar, o que também é burocrático, leva muitos anos para fazer isso, para implementar, tirar do papel e colocar na prática, é muito mais ainda, muito mais difícil ainda. Então a gente até enxerga, né, a evolução legislativa, a evolução de políticas públicas no papel, mas a gente vê que na prática não chega. Por exemplo, sobre a educação especial, né, tem legislação garantindo direito aos surdos, aos mudos, aos cegos, né, a laboratórios multifuncionais nas escolas públicas. Realmente, a legislação garante esse direito, mas procura na escola da sua cidade, do seu bairro, ver se lá tem um laboratório de informática, ver se lá tem uma equipe multidisciplinar para atender, de repente, um parente seu que é mudo, cego, surdo, ver se lá tem. Não tem. A grande maioria das escolas não tem. Mas por que no papel está escrito que tem direito e na prática? Porque é assim, infelizmente, é assim que funciona no nosso Brasil. Né? A legislação diz uma coisa, o papel diz uma coisa, a realidade, infelizmente, é outra. Né? Isso é o quê? É falta de recurso? Não, o problema não é falta de recurso, não. Alguns até acreditam que é falta de recurso. O governo não tem dinheiro para bancar isso. Mentira, tem sim. Só que a arrecadação tributária, por mês, gira-se em torno de R$1 trilhão. R$1 trilhão arrecadados pelo governo federal só com tributos. R$1 trilhão não é suficiente para executar políticas educacionais, saúde, habitação, moradia, segurança, assistência. É suficiente que sobra. Mas por que está faltando? É porque o dinheiro é mal distribuído, muito mal distribuído, né? Regiões que precisam mais acabam recebendo menos, regiões que precisam menos acabam recebendo mais. E nesse itinerário, né, de subida da arrecadação tributária e descida desse dinheiro, existe muita fraude e lavagem de dinheiro, infelizmente. Né? Por causa de fraude e lavagem de dinheiro, o dinheiro some, vai embora. De R$1 trilhão que chega lá, quanto que chega investido aí na escola, no postinho de saúde do seu bairro, quanto que chega investido em pesquisa, é difícil. Né? Então essa é a realidade brasileira. Esses são alguns dos desafios, né, que os pesquisadores enfrentam. Para superar isso é necessário que a gente consiga, né, incentivar
né, os nossos alunos, os nossos professores, valorizar os nossos professores, nossas instituições de ensino, né? E sempre a gente busque conhecer os nossos direitos e deveres e principalmente reivindicar os nossos direitos. Quando a gente aprende a fazer isso, conhecer os nossos direitos e reivindicar os nossos direitos, nós estamos preparados para vencer desafios, superar desafios, inclusive esses que a gente vê, né? Agora, além desses desafios, né, eu vou ressaltar aqui agora algumas sugestões para aprimorar continuamente as habilidades de pesquisa científica, né? Quais são as habilidades para aprimorar a pesquisa científica? Uma das habilidades é a observação. Pode parecer que é uma coisa muito básica, né? Porque a gente, né, quanta coisa foi falado lá, né, na introdução, né, nos vídeos de desenvolvimento, né, nos materiais, né, que foram disponibilizados no curso, né? Pode parecer que é uma besteira, né? A observação é uma habilidade de pesquisa, observação é uma habilidade que serve para aprimoramento contínuo, sim. Porque toda pesquisa ela parte de uma observação. Se você está passando na rua, se você está dentro de um banco, na fila de um banco, se você está dentro de um restaurante, se você está no setor público, numa empresa, numa região, se você não está conseguindo perceber incoerências, inconsistências, imprecisões, direitos sendo violados, crimes, se você não consegue perceber essas coisas, você não vai conseguir identificar problemas, você não vai conseguir levantar questões, você não vai conseguir elaborar hipóteses, você não vai conseguir investigar para propor soluções e principalmente executar soluções e corrigir esses problemas. Ninguém é cego, né? Assim, exceto o cego, né? Sem usar a palavra cego no sentido pejorativo, nada contra o cego, né? Valorizando os cegos e o verdadeiro cego não são aqueles que têm deficiência visual, os verdadeiros cegos são aqueles que não conseguem observar, perceber a realidade, né? Então a observação, ela é necessária. Ela é uma habilidade fundamental para quem quer se tornar um cientista, para quem quer realizar uma pesquisa científica de alto impacto, né? Então, observe. Você entrou num banco, observe por que ele é burocrático, por que tem uma fila gigante, por que, por exemplo, idosos têm direito, gestantes, né, lactantes, né? Esses têm direito, por exemplo, a atendimento prioritário, né, em filas de banco, né, em restaurantes, né, no INSS, na prefeitura. Por que isso existe? Porque, né, pesquisa da legislação, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e Adolescente, né, Código Penal, Código estuda. Por que existe tudo isso? Quais são os fundamentos e princípios de trás disso? Tá. Aquilo que está no papel, você concorda, discorda, até que ponto concorda, até que ponto discorda, quais são os artigos que você concorda e discorda, né? Desses artigos, quais deles estão funcionando aí no banco quando você entra nele, na prefeitura, na Câmara Municipal, na sua empresa, né? Na sua empresa, por exemplo, você está recebendo o seu INSS está sendo pago, na verdade você não recebe, o INSS que recebe, né? O INSS está sendo pago, o seu imposto de renda retido na fonte, ele está sendo retido na fonte, suas horas extras estão sendo pagas, adicional noturno, seu adicional de salubridade, periculosidade, adicional de transferência, suas comissões estão sendo pagas, o seu descanso semanal remunerado está sendo pago, suas férias estão sendo dadas dentro do período, né, especificado pela CLT, caso você seja seletista, ou dentro daquele do regime estatutário, para quem é servidor público estatutário, Lei 812 de 90, ou quem é equivalente a estatutário, 8745 de 93, por exemplo, que trabalha como recenseador, ACM, acesso, ACA lá no Censo Demográfico do IBGE, por exemplo. Então, assim, o que está na legislação trabalhista está sendo aplicado, o que está na legislação previdenciária está sendo aplicado. Se você percebe problemas nisso, ótimo, é porque você está exercitando bem a habilidade chamada observação. E a partir daí, a partir do momento que você identifica problemas, aí nasce uma pesquisa científica, aí nasce uma temática, aí nasce pelo menos uma questão do problema, que já é suficiente para levantar uma ou algumas hipóteses, para você poder testar, refutar, né, criar um referencial teórico, enfim. Então, observe.
observe, você está dentro da sua religião, né? Ah, porque a Bíblia lá, a sua religião segue a Bíblia, tá? O que a Bíblia ensina sobre, sei lá, crimes, né? Tem vários crimes, o que a Bíblia ensina sobre crimes? Ah, a Bíblia ensina A, B, C e D. Não vou ser bem específico aqui não, né? Não vou entrar em questão de religiosa, tanto faz a religião, cada um escolhe a sua, né? Quem não quer essa religião também não é obrigado a ter, seja laico, quem não quer acreditar em Deus seja ateu, cada um escolhe o seu caminho. Mas será, né, que os livros, né, que são bases, né, o fundamento da sua religião, né, que eles pregam, né, numa direção, será que na prática, né, os seus adeptos, né, sejam aqueles que estão na dianteira ou aqueles que estão subordinados à dianteira, eles estão seguindo aquilo, né, que esse livro sagrado, os livros sagrados estão dizendo? Até que ponto eles seguem? E até que ponto essa doutrina, essa teologia, né, seguida aí pela sua religião, até que ponto isso te beneficia, até que ponto isso se aproxima de uma verdade, né, que muitos acham, né, que uma religião é verdade, mas não existe verdade absoluta na Terra, portanto não existe religião verdadeira. Quem acha que existe religião verdadeira é porque não sabe o que é verdade, não sabe nem que existe verdade absoluta e relativa, não sabe distinguir uma da outra, né, e realmente não sabe nem qual é o caminho, né, que o ser humano pode trilhar para aproximar, entre aspas, porque ninguém se aproxima de uma verdade absoluta, nós apenas nos tornamos menos distantes de uma verdade absoluta que não existe aqui na Terra, mas só para criaturas espirituais, né? Conforme diz a minha teoria da predestinação, né, quem quiser acessar pode ler, inclusive tem um curso, né, de teoria da predestinação específico aqui, né, a plataforma, né, quem quiser pode acessar, se matricular, né? E nela fala muito bem o que é verdade, o tipo de verdade, como alcançar uma verdade absoluta, mas deixa claro, nós seres humanos, enquanto formos imperfeitos, mortais, nunca alcançaremos essa verdade absoluta. Se um dia nós ganharmos uma vida eterna, por exemplo, e formos perfeitos, né, aí sim, usando 100% das nossas faculdades mentais, aí sim nós seremos plenamente capazes de alcançar, compreender e vivenciar a verdade absoluta. Hoje, não, definitivamente não. Então, portanto, se nenhum ser humano alcança a verdade, como que a sua religião, se é que você segue uma, diz que é verdadeira? É porque, se eles dizem isso, é porque não tem cientista lá. E se tem alguém lá que diz que é cientista, que tem um diploma de doutor, ele está longe de ser cientista, né? Porque cientista mesmo não é bem aquele que tem título de doutor, não, viu? Tem muitos doutores aí que nem participação e produtividade científica ativa tem. Tem doutor que nunca publicou um artigo na vida, de repente foi 30, 40 anos professor e nunca publicou nada, além dos TCCs, né? Lógico, no doutorado ele publicou a tese, né? Na universidade lá, né? A dissertação do mestrado, enfim. Há muitos aí dizendo que são cientistas que não são, né? E normalmente a vasta maioria das religiões, a grande maioria dos adeptos religiosos não são cientistas. Os próprios líderes religiosos nas sedes mundiais, as sedes da Testemunha de Jeová, dos mormons, católicos, muçulmanos, budistas, né, enfim, candomblé, umbanda, os próprios líderes, né, máximos, estratégicos, eles não são cientistas. Muitos deles não são formados em nada. Não tem formação acadêmica profissional compatível para atuar em cargos estratégicos, que é fundamental, né, o cargo estratégico tem que ter formação acadêmica profissional. Se não tiver, né, os membros carecem, né, os membros sofrem. Como um prefeito, um presidente, um deputado, não tem formação para estar lá. Por isso que a população sofre. Ele não tem formação, tem que depender de consultores que são formados, né? Se eles fossem formados, seria bem diferente. Se todos os governantes fossem cientistas, nossa nação, com certeza, seria de primeiro mundo. Está faltando cientistas, né? Na área pública, na área privada, né? Na religião, fora da religião, na sociedade, faltam muitos cientistas. E verdadeiros cientistas éticos, honestos, que realmente estão compromissados com as transformações teóricas, empíricas, metodológicas, não estão ali brincando só para querer autoridade, poder e dinheiro, né? Não é só isso, né? Isso é consequência, né? Consequência, né? Não deve ser o caminho nem o fim do processo científico, são apenas consequências ao longo da trajetória de um cientista, né? Então, assim, isso é para mencionar aqui, né, sugestões para aprimorar continuamente as habilidades de pesquisa científica. Então, a observação é fundamental. Além da observação, uma outra habilidade para a pesquisa científica é a leitura. Nossa, mas leitura é uma coisa tão básica. Pois é. Tá vendo?
para se pesquisar, para se fazer ciência, não são necessárias habilidades assim de superdotado, de gênio, né? Apesar que, lógico, superdotado de gênio possuem habilidades bem maiores do que essa que eu estou mencionando, né? Mas não é necessário ser superdotado para se tornar um excelente cientista. Não é necessário ser um gênio para se tornar um excelente cientista. Como que a leitura ela é útil para o aprimoramento contínuo? Meu amigo, se você está parado no ponto de ônibus, né, tá cheio de panfleto pregado ali no ponto de ônibus, né, você está meia hora nesse ponto de ônibus, né, e não leu nada que está escrito aí, você está perdendo tempo de aprimorar a leitura, que é uma habilidade extremamente útil para a pesquisa científica, para a solução de problemas. Quantos pontos de ônibus eu já parei, quantas informações relevantes, úteis, quantas portas se abriram na minha vida, por eu ler, apenas ler, seja 5, 10, 15 minutos, panfletos, notícias pregadas em ponto de ônibus, no poste. Você está passando lá, você leu quartos mobiliados, aí pegou o número do Zap, se adicionou, ligou, falou com o dono, com a dona, de repente você descobriu uma casa, uma mansão por um preço, o mesmo preço que você paga uma outra, de repente um preço melhor, condições melhores, qualidade de vida melhor, localização melhor. Se você não parasse para ler, você nunca ia descobrir. Eu já descobri, já aconteceu comigo. De repente você leu lá que tem um curso sendo ofertado na sua cidade, de repente está no seu bairro, de repente na esquina da sua casa tem um curso sendo ofertado, você nem sabe. E você está no ponto de ônibus, está pregado no ponto de ônibus a informação, se você não ler, você não vai ficar sabendo. Aí se você lê, você adiciona e de repente você descobre que o curso é gratuito, que tem um certificado, com esse certificado você consegue usar em processo seletivo, para concurso, para a universidade, olha só. E você fica meia hora num ponto de ônibus sem ler nada, está perdendo seu tempo. Você está numa fila de banco, tem informação para você ler, você não está lendo, você está perdendo seu tempo. É tempo útil, o tempo vale dinheiro, o tempo vale pesquisa, o tempo vale benefício, o tempo vale a sua reputação, o tempo pode valer a sua vida. Né? Então aproveite o seu tempo para observar, para ler. Estou falando de duas habilidades ainda, observação e leitura, por enquanto. Né? Então leia tudo o que for possível. Leia tudo, preste atenção, se possível, leia 3. Se só tem uma informação pregada no ponto de ônibus, leia 10 vezes essa informação. Extraia tudo que é lá, telefone, e-mails, extraia tudo que você puder extrair. Cursos, trabalho, de repente você está procurando um trabalho, está pregado lá no ponto de ônibus, um trabalho que você está precisando. Né? Aí muitos falam assim, mas Deus não traz o trabalho lógico. Não vai nada, vai cair do céu. De repente a informação está pregada lá no ponto de ônibus, está pregada na fila de banco, você está lá no consultório, está pregado lá, você está na prefeitura esperando alguma coisa e está pregado lá e você não lê. Você está passando numa esquina, está pregado lá alguma coisa lá, um banner, um pôster, um outdoor, e você não lê. Se você não lê, você está perdendo oportunidades, portas se abrirem na sua vida. Leia. Você está em casa, não tem nada para fazer, você está acessando lá a internet pelo celular, aproveite e leia, mas leia conteúdo relevante. Não leia aquilo que vai te destruir. Leia o que é relevante. Entra no Facebook, no Pinterest, no LinkedIn, no Instagram, no YouTube. Encontre informações valiosas que vão te ajudar na pesquisa científica, que vão te ajudar na vida profissional, na vida pessoal, na vida religiosa, na vida familiar. Encontre informações. Leia. Tenha o hábito de ler bem, com atenção, né? Com recapitulação, leia várias vezes, com repetição, memorização, tenta ler, aprimore as suas habilidades de leitura. Se você começou a fazer uma pesquisa, está fazendo um referencial teórico, então você já tem uma base de dados, né? Um corpus, na verdade, tem um corpus que você extraiu de base de dados, né? Artigos, dissertações, teses, aí a leitura precisa ser melhor ainda. Leia, comece pelo resumo, tá? Comece os tópicos principais de um artigo. Resumo, introdução, metodologia e conclusões. Esses são os tópicos principais. Tá? Se não deu tempo para você ler o artigo inteiro, leia resumo, introdução, metodologia e conclusões. O ideal é ler inteiro, mas ler inteiro às vezes você tem que fazer um trabalho que você precisa ler 50 artigos e 30 livros. Então não dá tempo de ler tudo. Se você conseguir ler resumo, introdução, metodologia e conclusões, já é suficiente. Se tem uma grande quantidade que você não consegue ler tudo isso, leia os resumos, pelo menos os resumos de todos os artigos. Extraia desses resumos temática, contextualização, problemática, questões e problemas, objetivo geral, objetivos específicos.
metodologias empregadas, resultados, que são os principais achados, as lacunas encontradas e as contribuições teóricas, empíricas e metodológicas. Extraia do resumo isso. Se você conseguir fazer isso, ótimo. Mas para você aprender a fazer tudo isso com a leitura, você tem que aprimorar, treinar, leia. Né? A questão maior para a qualidade da sua pesquisa não é a quantidade de leitura que você faz, não é bem, né? A quantidade ela tem a sua relevância no devido contexto. Vou contextualizar da forma correta. A quantidade é importante dentro do devido contexto, fora é completamente inútil. Né? Quantidade e velocidade fora do contexto não tem valor algum. É dentro do devido contexto que tem valor. E eu vou colocar qual é o contexto que tem valor. O que interessa para a qualidade da sua pesquisa científica é a qualidade da sua observação e a qualidade da sua leitura. Quanto maior a qualidade da sua leitura, mais precisa, né, mais precisas, né, no plural, mais precisas serão as inferências que você vai extrair daquilo que você está lendo. Você não vai só ler, decodificar isso na sua mente, né? Mas você vai compreender, mastigar isso. E você vai tirar corolário 1, corolário 2, que é o quê? Uma conclusão 2, uma inferência 1, inferência 2. Para cada frase, você pode tirar um ou mais inferências, conclusões que são úteis. Você vai multiplicando as ideias, expandindo o seu entendimento. Com a expansão do seu entendimento, você expande a pesquisa. Né? Você cria novos caminhos, novas rotas, né? Novos rumos para a sua pesquisa científica. Então, leia. Então, a qualidade é muito mais importante do que a quantidade e velocidade. Se a sua leitura não é de qualidade, sua observação não é de qualidade, é inútil que você as faça em quantidade e em velocidade. Por exemplo, se você leu 10 livros em uma semana, quantidade gigante, né, para uma semana, que é um período curto. Vamos supor, livros aí, estou falando, lembrando que livros é a partir de 50 páginas, né? E alguns têm até 1.500 páginas, né? Tem vários livros de direito que tem 1.500 páginas, até mais, né? Então, assim, se você leu 10 livros, né, de 50 a 1.500 páginas desse intervalo aí em uma semana, quer dizer, você tem uma quantidade gigante em um período curtíssimo. Mas isso é relevante ou não? Aí eu falo, depende da qualidade da sua leitura. Se a sua leitura não for de ótima qualidade, de boa qualidade, essa quantidade que você leu é inútil. E essa celeridade, essa velocidade que você fez, rapidinho, né, uma semana, 10 livros, nossa, é extraordinário. Não, é inútil também. Essa velocidade é inútil e a quantidade também é inútil. Por quê? Porque a quantidade não é legal, não é boa, não é ótima, não é excelente. Então, dentro deste contexto, de acordo com a qualidade da sua leitura e observação, é que nós avaliamos a quantidade e a velocidade. Então, neste contexto, quantidade e velocidade são inúteis. Tá? Agora, qual é o contexto? Porque a quantidade, né, e a velocidade, elas têm importância, elas são úteis, válidas. É quando, e somente quando, né, a qualidade da sua leitura e observação, elas são boa, pelo menos boa. Se for ótima, ok. Se for excelente, não é. Tá? O ideal é que seja excelente. Mas se ela for menos que boa, né, e boa seria uma leitura de uma qualidade média, né, se ela for menos do que isso, abaixo da média, então a quantidade e velocidade da sua leitura e observação são inúteis. Somente são úteis e válidas quando a qualidade é boa, de boa para cima. Boa, ótima, excelente, extraordinária, sensacional, incrível, né, esplêndida, enfim, são esses termos aí, né? Quando você alcança esses patamares de qualidade da sua leitura e observação, então a quantidade e velocidade passam a fazer sentido, né? E isso vale para qualquer fase da pesquisa científica. Estou falando aqui quando você está começando, né, no processo científico, né? Estou falando da coleta lá de dados, né, na organização, ainda registro dos dados, ainda você está no começo ainda da execução da sua pesquisa, né? Mas isso vale também para depois das suas pesquisas prontas e publicadas, né? O que vale mais para você? Né? Se você ainda nunca publicou nada, talvez você ainda não tenha o discernimento, a maturidade necessária para distinguir isso, mas eu vou te ajudar nesse sentido. Se você já publicou, você já tem certa maturidade, se você já publicou muito, então já tem muita maturidade para entender o que eu vou falar agora, né?
essa relação de qualidade, quantidade, velocidade, com relação a trabalhos publicados. Que eu explano até melhor na palestra que eu faço, né, de periódicos e eventos científicos. Lá eu falo muito bem, né, dessas 3 variáveis com relação ao processo de publicação. O que vale mais? 50 artigos quase C, 10 artigos quase B ou 5 artigos quase A? A resposta é os 5 quase A. E depois, os 10 quase B. E por último, os 50 quase C. Por quê? Porque o quase A ele é de alto impacto, o quase B é de médio impacto e o quase C é de baixo impacto. Quase C seria muito forte usar a expressão, seria muito, vou usar aqui só para se entender, para ficar bem claro mesmo. Seria muito forte usar a expressão, qualquer porcaria aceita para ser publicada quase C. Não é bem assim, não. Para ser aceito numa revista científica quase C ou num evento científico quase C, né, para quem tem dificuldade com a pesquisa científica, de repente a pessoa gasta um ano pesquisando, né, aprimorando, fazendo muitos ajustes, até conseguir o status de publicação num evento científico ou num periódico científico quase C. Parabéns, sucesso. Se você fez isso, você ganhou experiência, você aprendeu, né, como é que se faz para ser aprovado, né, pelo comitê editorial, seja de uma revista, né, seja de um evento. Parabéns, você conhece todo o processo de investigação. Primeiro, que seja um artigo só que você produziu e conseguiu publicar. Quase C. O primeiro artigo que eu publiquei foi quase C. Tá? E a revista que era quase C, depois ela ganhou, né, reconhecimento, conseguiu atingir o patamar de quase B. E o meu artigo que estava nela, que era quase C, ele acabou se tornando quase B. Não é que a minha pesquisa aumentou de nível, é que o conjunto de artigos da revista aumentou de qualidade, de reconhecimento, de citações, de impacto. E o meu artigo que estava lá no meio também aumentou o impacto dele, a quantidade de citações, a quantidade de visualizações, de downloads, né? E acabou, o meu artigo que era quase C acabou ganhou o status de quase B. E eu já tive também artigos quase B que ganhou o status quase A. Um que eu publiquei numa B3, depois veio a 4. Então, assim, acontece isso, é comum. Mas se para publicar num evento científico e numa revista quase C requer esforço, empenho, talvez até um ano ou mais para se conseguir esse feito, e para se publicar numa revista B5, que é o médio impacto mais baixo, e B4 um pouquinho acima, e o B3 um pouquinho acima, o B2 um pouquinho acima, o B1 que já é médio impacto, mas quase alto impacto, já está na transição, está quase virando alto impacto. A 4 já é alto impacto, de mais baixinho, né? Depois a 3, que é um alto impacto maior, depois a 2 é maior ainda, e o A1 é um altíssimo impacto. Se você publicou na A1 na sua área, é porque você conhece o estado da arte da sua temática, porque você conhece bem as limitações teóricas e empírico-metodológicas, você trouxe contribuições teóricas e empírico-metodológicas significativas, então você conseguiu publicar. Então, assim, como o rigor, né, desses periódicos, né, ele é cada vez maior do C até o A1, né, em ordem crescente do C ao A1, né, quanto maior o rigor metodológico, quanto mais significativas são as contribuições trazidas pelo trabalho, né, maior é o nível quase que o artigo consegue ser publicado. Maior é o conhecimento, maior é o impacto, maior as citações, maior a quantidade de visualizações, de downloads, né, o que implica no reconhecimento, né. Então, assim, no caso das publicações, né, o mais importante é também a qualidade, né. Então, como estímulo, né, enquanto cientista, né, docente, eu incentivo que todos, né, aqueles que queiram produzir pesquisas, aspirem sempre a produzir pesquisas do mais alto impacto possível, mesmo aqueles que estão começando, né, sempre queiram fazer melhor, trazer contribuições dentro das suas possibilidades, né. E se você submeteu, por exemplo, a uma revista quase A, não conseguiu, não desanime. Submeta para uma outra com um nível um pouquinho menor. Se você submeter para uma A1 e o nível de exigência é muito grande, né, eles realmente recusaram o seu trabalho, achando que é insuficiente, né, a qualidade do seu trabalho, não desanime. Submeta para uma A2,
não deu certo, experimenta tomar 3 e vai indo, vai fazendo isso. Aí até você descobrir qual é o qualis, né, que o seu artigo se adequa. Quando você descobrir isso, você tentou lá no A4, não deu certo, foi B1, B2, B3 deu certo. Então você sabe que a qualidade do seu artigo é B3. Se você conseguiu publicar no B3, então você sabe que você consegue produzir artigos de nível quase B3. O que você faz para publicar outros artigos quase B3? Replique, reproduza o que você fez com essa temática, né? Utilize talvez as mesmas metodologias do começo, né? Com outra temática da sua própria área para facilitar, e produza resultados equivalentes ou até melhores. Isso submeta de novo para as revistas quase A3, que você tem grande chance de publicar mais um nessa B3. E replique isso quantas vezes você quiser, porque se você alcançou essa qualidade, agora sim faz sentido a quantidade e a velocidade. Você vai aumentando a quantidade de artigos publicados B3 e vai ganhando velocidade. Né? Quanto mais pesquisa você vai fazendo, né, com as mesmas metodologias, né, mesmo de kits temáticos diferentes, né, menos tempo você vai gastando. Você vai ganhando mais experiência, menos tempo você vai gastando para produzir. Né? E aí a velocidade acaba ganhando sentido. Né? E na medida que a qualidade dos seus artigos forem aumentando, envie para pesquisa, para periódicos de quase maior, B2 agora, depois B1, e vai indo até você alcançar o nível A1, que é o mais alto impacto dessa publicação. Essa relação, então, de qualidade, quantidade e velocidade no caso de publicações. Isso é muito relevante. Então, eu falei da observação, falei da leitura. E quais são outras habilidades? Existem muitas habilidades, né, que são úteis para o aprimoramento contínuo. Eu citei as mais básicas, mas que são fundamentais, né, no dia a dia, né, para se começar, né, qualquer pesquisa. Mas outras habilidades que eu poderia citar, por exemplo, de organização dos dados. Né? Como é que você organiza os dados? Depois que você coleta e registra os dados, como que você organiza? Né? Se você já é uma pessoa organizada, né? Se você mantém, por exemplo, seu quarto organizado, sua casa organizada, seu carro organizado, né? Seu local de trabalho organizado, então você não vai ter dificuldade de organizar dados. Não é tão difícil assim. Né? Mesmo que no começo você não saiba, você pode conseguir organizar muito bem os seus dados se você já é uma pessoa organizada. Você é do tipo de pessoa que tem uma agenda, que anota tudo, né? Segunda-feira, 6 horas eu faço isso, 6h10 eu faço aquilo, 6h20 eu faço aquilo, 6h30 eu faço aquilo, e isso aí você coloca até o final da noite, de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Se você faz isso, você está sendo extremamente organizado. E se você já faz isso na sua rotina, numa pesquisa científica você vai fazer o mesmo. Você vai organizar exatamente o que você vai coletar, o que você vai registrar, como você vai organizar, o que você vai tabular, o que você vai codificar, o que você vai... Tudo isso você vai fazer muito bem todo o processo de investigação científica, análise, interpretação, sistematização, apresentação, formalização, publicação. Né? Então você vai conseguir organizar muito bem. Então a organização é mais uma habilidade. Né? E outras habilidades, né, elas são inerentes ao próprio processo de investigação científica. Né? O treinamento, né, a aplicação, poderia dizer assim, a aplicação seria até mais específica, né? A aplicação, como assim aplicação? Tudo que você aprendeu nesse curso, aplique. Todas as técnicas gerais, você aplique. Lógico que não todas de uma vez, né? Escolha aquelas que você tem mais facilidade, né, para aplicar dentro da sua área, escolha um tema que você gosta, que você tem interesse para pesquisar, aplique essas metodologias que você escolheu, escolhe um paradigma, uma teoria, né, uma base estrutural do pensamento, né, algumas técnicas gerais, algumas técnicas específicas, e execute uma pesquisa para ver quais são os resultados que você gera. Aí depois disso você submete para um evento. Né? Se você fez só para testar, envia para um evento científico. Às vezes nem quase tem, mas envia. De repente já é publicado, mas você passa por essa experiência, você aprende como é produzir uma pesquisa científica. Né? Você pode fazer isso só para testar, eu deixo como sugestão. Né? Outras informações que eu vou passar agora aqui nesse vídeo de encerramento é sobre a questão do feedback dos alunos e a oportunidade para perguntas e esclarecimentos. Ficou com alguma dúvida? Leu o livro, está com dúvida? Leu os materiais disponibilizados e ficou com alguma dúvida? Tire as dúvidas. Nunca fique com dúvidas. Dúvidas são lacunas.
E lacunas encontradas que não são preenchidas, isso pode gerar problemas, obstáculos. Né? E geralmente gera. Né? Toda lacuna que você teve na sua formação, se você fez uma graduação e sentiu que não está tão bem preparado, fez direito e não conseguiu passar na prova da OAB, fez ciência contábil e não tirou o CRC, você fez medicina e não conseguiu passar, não tem o seu CRM, fez psicologia e não tem o seu CRP. Isso indica falhas na sua formação, teve lacunas. Se você não suprir essas lacunas, você não vai conseguir passar no exame de ordem, no exame da sua categoria. Se você fez uma graduação, tem pessoas que fizeram mestrado, doutorado, vão prestar um concurso e não conseguem passar no concurso. Por que não consegue? Porque uma pessoa, de repente, com um título de doutor, presta um concurso e não consegue passar. Existe isso, existe essa possibilidade. Enquanto tem gente com uma graduação que às vezes passa em 500 concursos ao mesmo tempo, 500 é muito, uns 10. Eu conheço um colega meu que só graduado já passou uns 10 concursos. E conheço também um colega meu que é doutor e nunca passou no concurso, já tentou vários, todo concurso que faz é reprovado. Você fala, mas por quê? Isso significa lacunas na formação, formação de má qualidade. Teve lacunas que não foram preenchidas. E essas lacunas foram acumulando, graduação, mestrado, doutorado, foram acumulando, a pessoa ou não percebeu, ou se percebeu, não deu devida importância, não preencheu. E essas lacunas culminaram no quê? Na reprovação, no exame da categoria, no concurso. Acontece. Então não deixe lacunas. Enquanto lacunas da sua formação, preenche. Assim como no processo de investigação científica, você já tem o hábito de preencher a lacuna da sua formação bem de educação continuada, seja ela acadêmica ou profissional, você não vai ter dificuldade em preencher lacunas encontradas na pesquisa científica. Toda lacuna, né? Toda pergunta que não foi respondida, todo problema que não foi investigado, todo problema que foi investigado e não foi solucionado, toda metodologia cujas limitações foram apontadas mas não foram eliminadas, não foram refinadas. Está aí. Né? Estão aí lacunas a serem preenchidas. Né? E na medida que elas forem preenchidas, elas se tornam contribuições. E quanto mais significativas forem, maior a qualidade, maior o impacto que ela pode gerar, portanto, maior a qualis para um periódico para o qual você pode submeter essa pesquisa científica. Né? Agora, para encerrar, agradeço a atenção, o tempo de você, aluno que se dedicou durante todo esse curso, desde o início desse curso de metodologia científica, assistiu todas as aulas, tirou todas as dúvidas, leu todos os materiais, fez todos os exercícios, fez as questões. Agradeço a sua participação. Se gostou, deixe o seu feedback, recomende para amigos, familiares, conhecidos, coloque nas suas redes sociais, se for possível. Se gostou desse curso e deseja fazer outros cursos, tem outros cursos também, de mentoria na plataforma, de outros professores envolvidos. Não deixe de fazer, aprimore-se continuamente. O mundo está em constante evolução e só consegue se manter competitivo quem acompanha as mudanças do mercado. Então, faça isso. E, para encerrar, incentivo que todos os alunos e alunas, você, aluna que está assistindo esse vídeo de ensinamento, a sempre continuar explorando e aplicando a metodologia da pesquisa científica nas áreas do seu interesse.